milhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo pode chegar a 75 milhões caso nada seja feito. Hoje é celebrado o Dia Mundial da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. E para entender como evitar esta doença no dia a dia das crianças, eu converso agora com a pediatra, a doutora Roberta Trigueiro. Bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Quais os riscos que a obesidade pode trazer para as crianças, doutora? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Primeiro agradecer, esse tema é extremamente pertinente aí para a saúde de nossas crianças e realmente, como você colocou, a obesidade no mundo hoje, ela é um problema de saúde pública e no Brasil não é diferente. Bom, a obesidade infantil é um problema que ela vem aumentando assim de uma forma gigante, né? Então, assim, hoje nós temos 10 vezes mais obesos do que tínhamos na década de 70. Isso se deve a uma série de fatores. Desde a questão da alimentação, para você ter uma ideia, para prevenir a obesidade infantil, a gente precisa intervir desde a gestação, principalmente desde o último trimestre da mãe. E aí a gente precisa intervir em todo o processo alimentar da criança, desde fomentar o aleitamento materno, até a introdução alimentar a partir dos 6 meses, evitar o açúcar até os 2 anos, enfim, é uma série de processos. Fora isso, a questão da atividade física, Cada vez é mais difícil colocar nossas crianças para fazer atividade física, as crianças estão muito em tela, tanto celular, tablet como televisão, e esses são fatores que levam, de fato, a que o consumo de calorias seja maior do que o gasto. E isso leva à obesidade infantil, que traz uma série de transtornos. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de obesidade mórbida, vem associada a doenças crônicas de adulto, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, quer dizer, o colesterol alto, triglicerídeo alto, enfim. É uma série de problemas que a gente precisa prever e cuidar, porque uma criança obesa, ela tem 4 vezes mais chances de ser um adulto obeso. Ou seja, realmente é uma condição que a gente precisa ter muito cuidado, precisa do apoio tanto dos pais, como de toda a família, como da escola também, mas também do poder público. Doutora, as academias de musculação estão se tornando cada vez mais comuns. É indicado que crianças façam musculação como opção de exercício físico e se é indicado a partir de que idade? Veja, a musculação, como ela trabalha com carga, ela geralmente não é indicada na criança. Por quê? A criança ela tem um processo de crescimento que ela depende de um espaço no osso chamado metáfise. Então, toda vez que você pega peso, a carga no osso, essa carga repetida, no caso da musculação, ela diminui a possibilidade de crescimento. Então, a musculação em si, nessa forma que a gente conhece do adulto, de carregar peso e tal, ela não é indicada para a criança. Agora, o exercício usando máquinas ou até mesmo o crossfit, ele pode sim, o crossfit infantil, desde que acompanhado por um profissional habilitado, ele pode ser feito. Mas aquela musculação de carga e de repetição, ela, de uma forma geral, não é indicada até que a criança ela atinja o desenvolvimento total, que geralmente acontece, depende muito se é menino ou menina, mas depois que realmente você tem uma parada do crescimento. Então é importante você acompanhar com o pediatra, e ele é quem vai autorizar, mas isso já acontece no processo já do finalzinho da adolescência. Sobre a alimentação... Mas o crossfit, muitas crianças estão fazendo, crossfit infantil, funcional, kids, enfim. Isso aí sim, ela está indicada, e outras coisas de academia também, desde que evite a carga repetida. Por exemplo, bicicleta e esteira. Não teria problema, porque aí são exercícios aeróbicos, Bicicleta, esteira, o step, essas situações não. Agora, a musculação em si, com carga repetida, ela pode realmente ser prejudicial ao crescimento. Mas o exercício físico, quando bem aplicado, ele não causa nenhum transtorno, não. Com relação à alimentação saudável, o que é importante para montar nessa alimentação saudável para as crianças? E também, assim, que seja... convidativo, que seja agradável para o olhar e o paladar das crianças. Veja, a alimentação, para se tornar convidativa para a criança, ela precisa ser trabalhada, como eu falei, a partir dos 6 meses de vida. Então, a partir do 6º mês de vida, a gente começa a criar o que a gente chama de memória alimentar na criança. Então, você precisa oferecer a ela produtos que causem uma memória alimentar saudável. Por exemplo, frutas, verduras, carnes, ovo, enfim. Então, você começa a trabalhar isso antes mesmo dos 2 anos. A partir daí, você só deve oferecer à criança até alimentos que eles sejam naturais, ou seja, carne, fruta, verdura, ovos, enfim. Com isso você cria essa memória alimentar na criança.
E a partir dos 2 anos, apesar da gente ter, vamos dizer, uma liberação do açúcar, ele deve ser consumido em pequenas quantidades. Alimentos industrializados, né, ultraprocessados, eles devem ser evitados em qualquer, não só na infância, mas também na vida adulta. São alimentos que têm uma qualidade nutricional muito baixa e uma quantidade muito grande de açúcares e gordura, que aí são realmente fatores predisponentes à questão do desenvolvimento da obesidade infantil, além de outra série de transtornos. Então, enfim, a comida boa para a criança é a comida natural, é a comida da feira, que a gente diz, né? Aquela comida que a gente tem em casa. Infelizmente, assim, como eu falei, o poder público ele precisa agir nisso, né? Atualmente a gente vê já indústrias alimentícias de grandes empresas produzindo biscoitinhos para criança, mesmo sem açúcar, mas tudo isso você, para antes do 1º ano, enfim, mas tudo isso, mesmo sem açúcar, você começa a trabalhar o paladar da criança, por exemplo, para o que a gente chama de cereal, né? Algumas mães também usam aqueles engrossantes no leite, independente da marca, tá? Aquilo ali não tem a menor indicação para você fazer para a criança, não. Então, enfim, são situações que a gente precisa ver. Outra coisa importante que a gente nota no consultório é que muitas vezes os pais eles minimizam o problema. Então aquela criança está acima do peso e diz, mas ele vai crescer, enfim. Mas não é bem assim que funciona. O acompanhamento com o pediatra ele é extremamente importante justamente para que se detecte qualquer alteração na curva de peso da criança e que se possa intervir da forma mais rápida possível para prevenir essa obesidade. Doutora, para a gente finalizar, em algum momento é importante auxílio psicológico? Sim, muitas vezes sim, né? Nós vivemos agora um período que foi o período da pandemia, muitas crianças ficaram realmente, muitas crianças não, né? Todos nós ficamos restritos aí em casa, e isso também foi um fator que prejudicou essa questão da atividade física, enfim, aí aumentou a obesidade, e algumas vezes o uso de tela excessivo, que a gente observa muito isso, né? Hoje, nos dias atuais, as crianças usando muita tela, até pela questão da quantidade de informação, jogo, TikTok, enfim, mil e uma coisas acontecendo ao mesmo tempo, você gera uma ansiedade muito grande na criança, e às vezes ela compensa isso na alimentação. E o pior de tudo, em alimentos que trazem, vamos dizer, prazer imediato, que são os alimentos ultraprocessados ou muito ricos em açúcar e gordura. Então, enfim, muitas vezes é necessário, principalmente na criança maior, esse que eu digo maior, acima de 5 anos, esse apoio psicológico, para poder, juntamente com o nutricionista também, para poder você conseguir atingir o que você espera. Mas o principal mesmo é o compromisso da família, né? Com o problema da criança e todo mundo trabalhando junto para conseguir contornar essa situação que pode causar tanto prejuízo, não só na infância, como também para toda a vida dessa criança. Doutora Roberta Trigueiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, a entrevista e informações pertinentes neste Dia Mundial da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. Obrigada a vocês, um bom dia a todos. A gente agradece a participação da doutora Roberta Trigueiro, pediatra.